As emoções desempenham um papel crucial no processo de recuperação e recaída de dependentes químicos. A relação entre emoções e o uso de substâncias é complexa, mas compreendê-la pode ajudar tanto os dependentes quanto os seus familiares e profissionais de saúde a prevenir recaídas. Normalmente eu vejo muito a recaída como um processo emocional, gatilhos emocionais que levam pessoas a recair. E muitas vezes, algumas pessoas, elas valorizam muito questões superficiais. E muitas vezes eu observo algumas pessoas que elas valorizam questões superficiais da recuperação da dependência química, que não são coisas que não são importantes, são importantes. Mas elas deixam de olhar questões mais profundas. Elas dão muita ênfase nessa parte médica, biológica da recuperação, que é tomar remédio, fazer atividade física para melhorar um pouco o ânimo e a motivação. Só que para nisso, as pessoas elas não fazem uma terapia mais aprofundada para investigar as questões emocionais relacionadas ao uso e muitas vezes por não valorizar muito os aspectos emocionais, tem recaídas emocionais, resultantes de gatilhos emocionais que a pessoa não consegue lidar, às vezes não consegue nem detectar e acabam recaindo frequentemente. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre 7 sinais que precedem uma recaída e que muitas vezes muitas pessoas não percebem eles ocorrendo. É por isso que eu já te aviso, nunca ignore a sua saúde emocional, a qualidade das suas emoções no processo de recuperação. Olhe para elas, porque elas dizem muito sobre as suas recaídas, a sua recuperação, se você está correndo risco de recair ou não e etc. Bom, a gente sabe que a saúde emocional, as emoções são muito importantes no processo de recuperação. Porém, nem todo mundo valoriza isso no seu processo. E a seguir eu vou falar alguns dos principais fatores que explicam como as emoções podem levar o dependente químico a recair. O primeiro sinal é a própria dificuldade em lidar com emoções desconfortáveis. Muitas vezes a pessoa dependente ela só quer viver emoções confortáveis, né? Felicidade, alegria, estar bem. Ela foge de estados desconfortáveis, porque ela acha que ela não pode sentir isso. Então muitas pessoas que desenvolvem a dependência química usam drogas e álcool como uma forma de automedicação para lidar com emoções difíceis. Por exemplo, ansiedade, né, sentimentos de preocupação excessiva ou medo relacionados à ansiedade, né, podem ser temporariamente aliviados pelo uso de substâncias. A depressão também, a falta de prazer ou sentimentos de tristeza profunda podem levar o indivíduo a buscar alívio nas drogas. Emoções intensas, como a raiva mal administrada, pode desencadear impulsos de usar substâncias para acalmar esses sentimentos. A solidão, a sensação de isolamento social ou emocional pode também aumentar o desejo de voltar ao uso. E sem ferramentas adequadas para lidar com essas emoções, a pessoa que é dependente de substâncias pode sentir que a única maneira de escapar desse desconforto é usando drogas. O segundo sinal é a sensação de vazio ou insatisfação emocional. Após um período de abstinência, algumas pessoas podem sentir que suas vidas estão faltando algo. É o famoso a vida perdeu a graça depois que eu parei de usar. Isso ocorre porque as substâncias costumavam fornecer uma falsa sensação de prazer ou escape. Sem elas, o indivíduo pode experimentar o tédio, por exemplo, a falta de atividades significativas e interessantes, porque antes a pessoa saía todo fim de semana, ia pra balada, ia para a festa, se divertia com os amigos, ia no barzinho, ia no happy hour, ia assistir jogo no bar, e tudo isso era muito divertido. E agora que ele parou com tudo isso, meio que ficou um buraco ali na rotina dele. Então a falta de atividades significativas e interessantes pode aumentar o risco de recaída, porque a pessoa vai querer voltar àquele comportamento de novo. E a falta de propósito. Quando a pessoa não encontra novos objetivos e hobbies, ela pode voltar a pensar no uso como uma forma de preencher esse vazio. O terceiro sinal é a euforia ou o excesso de confiança. Eu também chamo isso de falsa sensação de cura ou de controle. As emoções positivas também podem levar à recaída. Durante momentos de felicidade ou sucesso, quando a pessoa, por exemplo, consegue ficar um tempo bem, ela já não tem muito mais vontade de usar droga, não tem mais os sintomas de abstinência. Esse sucesso na recuperação pode fazer com que o dependente subestime os riscos de usar novamente, pensando assim: agora que eu estou bem, eu posso usar de novo porque eu estou no controle. Esse excesso de confiança pode resultar em decisões impulsivas e recaídas. O quarto sinal é o estresse e a pressão externa. O estresse é um dos gatilhos mais comuns para a recaída também. Situações de alta pressão como problemas financeiros, conflitos familiares ou relacionamentos complicados, pressão no trabalho ou na escola, tudo isso pode sobrecarregar emocionalmente o indivíduo
levando ele a buscar conforto nas drogas como uma forma de lidar com esse estresse. O quinto sinal são as memórias associadas ao uso. Certas emoções podem ativar memórias relacionadas ao uso de substâncias. Por exemplo, o famoso sentimento de nostalgia por momentos passados enquanto estava sob o efeito da droga. Lembranças de ambientes e pessoas ou situações que estavam presentes durante o uso. Então a pessoa pode lembrar daquela época que ela era feliz com os amigos, bebendo, aquela época que eu era feliz de verdade, nossa, como eu gostava. Então a pessoa fica naquele saudosismo, lembrando dos bons momentos. Ela nunca lembra dos momentos ruins, da depressão pós-uso, do arrependimento, da vergonha, da culpa. Ela só lembra dos bons momentos. Então, as lembranças de ambientes, pessoas, situações, que estavam presentes durante o uso, todas essas memórias podem desencadear desejos internos, que é o que a gente chama de craving, ou fissura. E essa fissura, esse desejo intenso, pode aumentar a vulnerabilidade à recaída. O sexto sinal é a falta de suporte emocional. Durante o processo de recuperação, o apoio emocional é essencial. Se o dependente se sentir sozinho, incompreendido ou criticado, ele pode interpretar isso como um sinal de fracasso ou rejeição. E esses sentimentos podem enfraquecer a sua motivação para permanecer sóbrio, ele abandonar o tratamento e acabar recaindo. E o sétimo sinal é a desregulação emocional. A dependência química frequentemente afeta a capacidade do cérebro de regular emoções de forma saudável. Após o uso prolongado de substâncias, o sistema nervoso central pode ficar comprometido, tornando o indivíduo mais suscetível a oscilações emocionais intensas, dificuldade em processar sentimentos de maneira construtiva, vulnerabilidade a impulsos imediatos como o desejo de usar a droga, entre outros sintomas de oscilações emocionais que a gente até falou anteriormente nesse vídeo mesmo. Mas quais são as estratégias para evitar as recaídas emocionais? Bom, para ajudar um dependente químico a lidar melhor com suas emoções e reduzir os riscos de recaída, algumas estratégias eficazes são a terapia psicológica. Por exemplo, terapias como a terapia cognitivo-comportamental, também chamada de TCC, ajudam o indivíduo a identificar pensamentos e emoções que podem levar à recaída. Tem também a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Ela ensina você a aceitar as emoções difíceis sem agir impulsivamente. Tem também os grupos de apoio, ou seja, participar de grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos pode ajudar você, oferecendo suporte emocional através da partilha das experiências. Não podemos deixar de falar do desenvolvimento de habilidades emocionais. Aprender técnicas como o mindfulness e a regulação emocional são muito úteis porque pode ajudar o indivíduo a lidar melhor com esses sentimentos intensos. É importante também o planejamento preventivo. Por exemplo, identificar gatilhos emocionais e criar um plano de ação para enfrentá-los, como ligar para um amigo, praticar um exercício físico, partilhar num grupo de apoio, ir numa sessão de terapia. É importante destacar também um estilo de vida saudável. Atividades como exercício físico, alimentação balanceada e sono adequado contribuem para a estabilidade emocional. As nossas emoções têm muito a ver com a atividade física, alimentação e sono, gente. Então é muito importante se atentar a isso também. E por último, a medicação assistida. Em alguns casos, medicamentos prescritos por um médico podem ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade, depressão ou outros transtornos emocionais. Então, as emoções são poderosas influências do comportamento humano, especialmente para quem luta contra uma dependência química. Compreender como as emoções podem desencadear recaídas é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de prevenção. O caminho para a recuperação envolve não apenas evitar o uso de substâncias, mas também aprender a lidar com as emoções de maneira saudável e construtiva. Se você ou alguém próximo está enfrentando essa situação, buscar ajuda profissional é um passo essencial para garantir suporte e orientação adequados. Até o próximo vídeo.